Já nós temos outro sistema, que é o sistema de plantio direto. Esse sistema de plantio direto é um plantio de semeadura com revolvimento do solo restrito à linha de plantio ou cova e coberto com palhada. Com isso, nós vamos estar, de uma certa forma, não desestruturando por completo o solo como nós vimos nas imagens anteriores, mas sim auxiliando para que a estrutura do solo permaneça e acarrete melhorias. Esse, surgiu aí no Brasil na década de 70, tem vários anos que nós estamos utilizando, mais de 40 anos nós estamos utilizando essa ferramenta aqui no Brasil, só que muitas vezes não é utilizada de maneira correta. E aqui em Rio Verde, no ano passado, nós tivemos várias áreas que foram, de certa forma, que trabalhavam vários anos no sistema de plantio direto e foram perdidas devido à queimada, porque tiveram que entrar com arado para conter o fogo e posteriormente tiveram que entrar para o sistema convencional para regularizar este solo, o que também pode ser de uma certa forma benéfico, porque muitas áreas foram, quando iniciado o sistema de plantio direto, foram iniciadas de maneira incorreta. E esse sistema ele tem como finalidade conservar o solo e economizar combustíveis aí, principalmente na demanda de preparo do solo. Aqui a gente verifica dois processos, duas imagens que vão falar para nós sobre essa questão do manejo do solo. O primeiro aí, a gente vê na primeira foto o manejo adequado do solo, que a gente consegue perceber acúmulo de água, destruição ali, degradação do solo e, consequentemente, redução de produtividade, não tem como negar. E aqui, nessa solução, nós apresentamos como solução redução de custos, maior produtividade e condução correta do sistema de plantio direto, que seria então o plantio sobre uma camada. E essa camada auxilia e muito na redução de custos e também na incidência de maior produtividade devido a todos os benefícios que ela traz. Os benefícios: redução na erosão, como nós podemos ver, melhoria da estrutura do solo, nós temos falado muito sobre isso, aumento da fertilidade, da retenção de água, aumento da quantidade de matéria orgânica, da população e da atividade de micro-organismos que vão fazer todas aquelas finalidades que nós já falamos, como principalmente a disponibilização de nutrientes à solução do solo para que possam ser absorvidos pelas plantas. E além de tudo, uma redução com os custos no uso de maquinário e também com o trabalho que é gasto para o processo de diária, aí no caso de preparo convencional do solo. Os requisitos. Quando eu falo aqui para vocês sobre aquele fator de que muitas vezes as áreas que nós não utilizamos um processo de sistema de plantio direto de forma correta, é porque você tem algumas finalidades, alguns requisitos que precisam de ser obedecidos. E um deles é rotação de cultura. Rotação de cultura é você ter culturas diferentes no mesmo sistema. E aqui, basicamente, quando nós fazemos, a gente faz o quê? Sucessão: soja, milho, soja, milho, soja, milho, soja na safra, milho na safrinha, soja na safra, milho na safrinha. E basicamente a gente segue este processo, o que a gente vê aparecimento aí de doenças e de pragas que antes eram só da soja, agora estão na soja e no milho. Antes eram só do milho, agora estão no milho e na soja. E consequentemente aí a gente vê um grande crescimento desta vista aí que nós acabamos de falar. Um revolvimento do solo restrito à linha de plantio, conforme a movimentação é feita somente em linha. Deixar resíduos vegetais de culturas específicas, culturas que trarão uma boa cobertura, possuem um sistema radicular de alguma certa forma com algumas características, e uma correção prévia de solos ácidos e de nutrientes, como por exemplo o caso do fósforo tão necessário. E essa correção prévia dos solos ácidos, principalmente nos nossos solos do cerrado, devido aí um processo de acidez que esses solos possuem naturalmente. E uma correção da compactação do solo, que se mal inserido, como eu falei para vocês, muitas áreas foram inseridas de uma maneira mal feita, vão gerar problemas aí às áreas. E também uma planta de cobertura que forneça uma cobertura acima de 50% do solo. Por quê? Porque esse solo não pode ficar exposto aí a atividades, como intempéries climáticas de uma certa maneira nessa atividade, para que possa
contribuir e dar todos esses benefícios aí que nós estamos falando. E quando nós falamos do processo de rotação de cultura, nós estamos falando da utilização de diferentes formas. E olha para a gente ver, só que nessa imagem nós temos aqui diferentes tipos de sistema radicular. Esses diferentes tipos de sistema radicular, eles vão contribuir basicamente para o aprofundamento do volume de solo e a exploração de volumes de solo ali de uma certa forma maior. Com isso, reduzindo aí o processo de compactação, aumentando aí a exploração desse solo, aumentando a capacidade de infiltração da água nesse solo. Então, por isso que o sistema, a troca de cultura que nós estamos trabalhando, ela é tão importante. Porque quando nós falamos fazer um processo de sucessão, nós estamos perdendo esses benefícios que são trazidos por outras plantas. Não só falando dos benefícios em termos de controle de doença ou de controle de pragas, mas nós estamos falando também em termos de exploração das camadas do solo, né? Observem aí os diferentes comportamentos que nós temos. Então, o quanto isso ele traz inúmeros benefícios. Então, que plantas daqui têm essas características? Quais que vocês usariam? Então a gente tem aí inúmeras plantas com os inúmeros diferentes tipos de sistema. E o que eu escolheria? Qual que eu escolheria? Depende da finalidade que eu quero dar para esta área. Eu quero porque minha área está cheia de nematóides. Ela reduz o fator de reprodução de nematóides. Minha área está compactada, então eu quero uma que explore um maior volume. Então a gente vai ter aí várias plantas e o uso dela vai depender do quê? Do que eu quero realizar. Eu quero aprofundamento de exploração do solo, o solo está compactado em camadas mais profundas. O que eu tenho? Vou usar uma planta que explora melhor essa capacidade. Então a gente acaba tendo aí inúmeras plantas que vão trazer benefícios. Eu quero melhorar a microbiota. Então o que a gente pode, de uma certa forma, utilizar? Então a gente vai escolher de acordo com o fator que eu quero e aquilo que eu tenho